Eu quero convidar os queridos a lerem o texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós estamos fazendo a exposição desta epístola. Estamos numa série intitulada Felicidade em um Mundo Caótico. E nós temos olhado para este texto para aprender da parte de Deus o que Ele nos tem a ensinar a respeito de felicidade em um mundo caótico. Filipenses capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo um mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Louvado seja o nome do Senhor por esta rica e preciosa palavra. Nós lemos o texto de Filipenses capítulo 2, versos do 1 ao 11, e eu gostaria de compartilhar este texto com os irmãos, portanto, como nós temos feito, abra sua Bíblia, deixa a Bíblia aberta, nós vamos olhar para este texto e vamos aprender da parte de Deus aquilo que Ele tem a nos dizer nesta manhã. Nós queremos, à guisa de introdução, nós tentamos nos afastar, depois da série de sermões em Ruth, das introduções com poesia. Mas muitos irmãos fizeram contato dizendo, pastor, usa uma poesia de vez em quando. Se o senhor quiser, nem precisa ser de vez em quando. Então, atendendo aí aos nossos pedidos, é sempre bom nós olharmos para bons textos e termos a capacidade em Deus de enxergar nestes que compuseram estas obras a graça comum do Senhor. Deus é quem abençoa até aquele que é descrente para produzir o belo. Isso é neocalvinismo holandês. Isto é característica daquilo que nós acreditamos. O belo é produzido, inevitavelmente, pelo Deus do universo. Então, Cora Coralina escreveu um poema intitulado Humildade. E ela diz assim: Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza, tal qual como sempre foi. Que não sinta o que não tenho, não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou.
Dai, Senhor, que a minha humildade seja como a chuva desejada caindo mansa, longa na noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas, e ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa, e acender eu mesma o fogo alegre da minha casa, na manhã de um novo dia que começa. Mais uma vez eu sou obrigado a dizer, mesmo você que não gosta de poesia, deve gostar desta obra. Cora Coralina, então, elabora, na verdade, o seu eu poético, sendo fiel às teorias literárias, o seu eu lírico, expõe que ela deve olhar para Deus e dizer: Deus, me dá condições de caminhar de forma humilde durante a minha vida aqui. E que eu consiga não ficar reclamando das coisas que não tenho, ou das coisas que se perderam, mas que eu consiga te agradecer pelas coisas simples que tenho, e pelo raiar de um novo dia, marcado pela lenha no meu fogão, que aquece a água do meu cafezinho pela manhã. Que eu tenha essa humildade, é uma oração, que de alguma forma Cora Coralina expressa para a divindade. Não restam dúvidas de que uma das características mais apreciadas por Deus é um coração humilde. Ele mesmo fala isto por meio da sua palavra em Tiago capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ser humilde é uma característica que agrada o coração de Deus. O que nós precisamos apenas observar é que o recorte, o viés de Cora Coralina neste texto é de uma humildade vinculada à pobreza. Este é um recorte, é um aspecto, uma noção da palavra humildade. Embora nós entendamos que de forma num sentido mais lato, uma forma mais ampla, a palavra humildade não tem a ver com questões socioeconômicas. No entanto, nós precisamos compreender que, a despeito de ter sim este sentido, ser humilde é sim ser pobre, não é só isso. E a humildade expressa na palavra de Deus não é esta vinculada a questões socioeconômicas. É humildade de espírito, é humildade de coração. Portanto, pode haver crentes, e há crentes no mundo, que são abastados financeiramente e têm o coração humilde. E há crentes que passam situações financeiras muito controladas, muito rígidas, muito apertadinhas a cada mês, e continuam humildes. Portanto, a humildade da Bíblia não é a humildade socioeconômica, é a humildade de coração e de alma. O Evangelho nos convida a uma humildade de coração. E Jesus mesmo se coloca nesta condição. Aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde de coração. É um contrassenso, irmãos, observarmos crentes soberbos. Tenham eles muito dinheiro ou pouco dinheiro. Tenham eles muita formação ou pouca formação. Sejam eles doutores, sejam eles analfabetos. É um contrassenso. Um servo do Senhor ser soberbo, arrogante, orgulhoso, cheio de si. É um contrassenso.
Paulo era um senhor de idade, já um pastor avançado em dias, já com saudade da igreja de Filipos, e ele vem trabalhando a questão da unidade, ele vem trabalhando como ser alegre, mesmo em situações tão difíceis. Daí surge o tema da série, Felicidade em um Mundo Caótico, e ele começa dizendo, lá no capítulo 1, que ele é servo, que ele tem amigos, que ele caminha com irmãos, e que ele sente saudade, ele é extremamente sensível com estes irmãos da igreja de Filipos. E ele chega a uma conclusão de que ter amigos é um bom caminho para alcançar a felicidade, ser servo deles. E ele diz também que sofrer por Cristo é um outro caminho, é o principal caminho para ter sentido na vida. E é por isso que ele diz, no verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí ele chega no final do capítulo 1, para falar de uma vida digna. E ele vai estabelecer que viver de modo digno do Evangelho é viver de forma una, caminhando juntos, adorando a Deus. Ele tem enfatizado isto. E nós precisamos compreender como se dá esta carta. Você sabe que a história da igreja de Filipos começa em Atos 16, quando Paulo é impedido de ir para a Ásia e é orientado pelo Espírito Santo a ir para a Europa, e ele tem uma visão de um homem, de um varão macedônio, um homem que fala, olha, passa a Macedônia e ajuda-nos, e ele entende ser isso uma orientação de Deus, Atos 16, e ele vai em direção à Europa, e ele chega à primeira cidade da Europa, a cidade de Filipos, e ele chega lá, vai à beira do rio, prega o Evangelho, Lídia se converte, ele fica na cidade, liberta, é usado por Deus para libertar uma jovem possessa, aqueles que lucravam com essa religião do engano, aqueles que lucravam com a religião da opressão do diabo, ficam chateados com Paulo e com seus amigos, denunciam, Paulo é açoitado, com Silas é levado preso. Chegando lá, ele ora, canta louvores, preso em segurança máxima. Acontece um terremoto que quebra as correntes e abre as portas. O carcereiro ia se matar, ele fala, não faça nenhum mal para você, nós estamos aqui. E o carcereiro chega para eles, leva-os para um lugar e fala, vem cá, o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele prega, o carcereiro se converte, ele batiza o carcereiro, os da casa do carcereiro. E ele vai então, caminho afora na sua segunda viagem. E agora já avançado em dias, ele está já um senhor idoso, preso em Roma. E a igreja de Filipos já está organizada, com presbíteros, com diáconos, com pastor, com líder espiritual, que era Epafrodito. E Epafrodito, num dado momento, vai levar a ele, não apenas notícias da igreja, mas investimento financeiro, ajuda mesmo. Epafrodito vai levar a ele o dinheiro, Paulo preso, e não está expresso diretamente no texto, mas nós podemos subentender, nós podemos fazer uma inferência, que é a seguinte, Epafrodito fala para Paulo o seguinte, Paulo, olha, pastor, meu pastor, ancião, o plantador da igreja que eu pastoreio, olha, nós estamos vivendo dias muito bons, nós somos uma comunidade muito saudável, veja, eu até trouxe uma oferta da parte da igreja para sustentar você, mas olha, a gente tem passado uns probleminhas lá, nenhuma igreja é perfeita, né? Não vai ser a nossa igreja presbiteriana de Filipos, não é a presbiteriana não, tá irmãos? Presbiteriana é uma versão nossa. A nossa igreja presbiteriana na cidade de Filipos está passando por uns problemas lá de relacionamento, divisões. Tem gente que diz que eu sou do partido tal, eu sou oposição, eu me coloco contra aquele grupo de lá. Essa coisa estava acontecendo dentro da igreja de Filipos. E o apóstolo Paulo então escreve esta carta aqui, que você está lendo, com 3 objetivos. O primeiro deles, agradecer pela oferta.
ele passa um relatório financeiro, lá no capítulo 4, nós vamos chegar lá, para a igreja dizendo, recebi, muito obrigado, vocês são bênção demais. Ele dá um relatório. Este é o primeiro objetivo da epístola de Paulo aos Filipenses. O segundo objetivo é dar notícias de como foi a estada de Epafrodito lá com ele. Ele fala da doença de Epafrodito, ele fala que ele esteve quase à morte, mas Deus teve misericórdia e Epafrodito permanece vivo, pela graça do Senhor. E o terceiro motivo, então, primeiro, agradecer pela oferta. Segundo, dar o relatório de como foi a estada de Epafrodito com ele em Roma. E o terceiro objetivo, então, foi combater a desunião da igreja. Foi instruir a igreja, foi exortar a igreja. Paulo resolveu escrever uma carta contra aqueles que caminhavam de forma sectária dentro da igreja de Filipos. E o capítulo 2, que é exatamente este que nós começamos a estudar, fala exatamente disso. É como se o capítulo 1 traçasse em linhas gerais o atual estado do apóstolo Paulo, o que ele enxergava na igreja de Filipos, como ele, Paulo, os amava. E encerraria esse primeiro bloco da carta dizendo, olha, é interessante, é importante nós vivermos de modo digno do Evangelho. É como se o apóstolo Paulo estivesse pedagogicamente traçando algo do maior para o menor. E aí, na situação mais específica, mais estrita, por assim dizer, o apóstolo Paulo escreve este que é o capítulo 2. E ele então faz o seguinte, versos 1 e 2, ele faz uma exortação à unidade, sejam unidos, em um só espírito, em uma só alma. E é interessante nós comentarmos aqui que os versos 1 e 2 trazem esta palavra, né? E o verso 1, de forma específica, nós vemos um se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, alguém pode pensar, tá vendo? Não havia nada disso na igreja. Só que a conjunção se aqui, ela não é uma conjunção condicional, expressando uma hipótese. Ela é uma conjunção causal. Ela é semelhante a um como, a um já que. Então eu gostaria que você relesse o verso 1, tirando o se e colocando um já que, porque aí fica mais claro. O apóstolo Paulo está dizendo assim, já que existe exortação em Cristo, já que existe entre vocês consolação de amor, já que existe comunhão no Espírito, já que existe entranhados afetos e misericórdia, já que vocês vivem isto. O apóstolo Paulo parte da premissa de que esta é a verdade para aqueles que são filhos de Deus. Por isso que ele usa um causal aí. Este ser não é condicional. Então, já que vocês são de Deus, caminhem juntos. Ninguém pode caminhar unido com Cristo e desatado do irmão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele então no verso 2... ele diz, então já que vocês são de Jesus, já que vocês são igreja de Deus, já que vocês são assim, versão revista e atualizada pelo pastor Renato, então me ajuda aí, completar a minha alegria, é isso que ele está dizendo, me alivia, versão século 21, dá uma moral, completar a minha alegria, coopera comigo. E aí os versos 3 e 4, o apóstolo Paulo começa com orientações negativas. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Considerem cada um os outros superiores a si mesmo. O verso 4 segue dizendo, não tenha cada um em vista o que é seu, mas observe o que é do outro. E aí o apóstolo Paulo então, o Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo, fala, vamos parar com essa história de eu sou do grupo A, eu sou do grupo B, não, porque a UPA, a UMT, a SAF, a UPH da igreja de Filipos se achava melhor do que o restante da igreja.
O ministério de música não se dava bem com o pessoal da escola dominical. Enfim, havia separações, segregações na igreja de Filipos, irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo, ei, não é nada disso. Vocês não são de Deus. Então não existe oposição. Se você é oposição ao trabalho do Senhor, você não é de Deus. Nada façais por partidarismo ou vanglória. E ele diz, olha, para de achar que você é alguma coisa, prefira o outro em honra. Meu irmão, é muito ruim conviver com gente prepotente. Sabe, aquelas pessoas que sabem de tudo, que veem tudo, que conhecem tudo, é chato. Aquelas pessoas que são incapazes de olhar para o outro e elogiar o outro e preferir o outro em honra, antes são egocêntricos, egoístas e não conseguem elogiar o outro desprovidos da figura de si mesmo. Explico. É alguém que consegue olhar para uma obra de arte que nunca seria capaz de pintar e dizer: que obra de arte linda, este autor expressou exatamente aquilo que eu penso. Egocentrismo. Só é bom se passar por ele. Só é bom se concordar com ele. A palavra do Senhor fala a mim e a você: nada façais por partidarismo ou vã glória, ou glória vã. Qualquer glória que não seja tributada ao Senhor é glória vã, é vanglória. E aí eu fico pensando na igreja de Filipos, pensando entre eles e comentando entre eles: poxa, mas o apóstolo Paulo pegou pesado, é muito difícil isso. Não, nós não vamos conseguir. É muito complexo isso. Talvez você esteja pensando agora aí: ah, pastor, não, muito complicado isso. Como que a gente vai viver pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, preferindo o outro em honra? Ah, não, pastor, não, muito difícil. E aí o Senhor, por meio do Espírito Santo, que soprou essa palavra no apóstolo Paulo, sabia que a gente também ia ser como a igreja de Filipos, ponderadora. E aí o apóstolo Paulo chega no verso 5, e ele diz assim: é desse jeito mesmo. Vocês têm que olhar para uma pessoa que conseguiu fazer isso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É interessante que a palavra tende em vós o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. A palavra sentimento aí não é a elaboração emocionalista. A palavra sentimento nesse sentido é pronel, que significa dirigir a mente a fazer algo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo o seguinte: deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja de Filipos. Vocês estão achando que isso é difícil? Tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus, mas o sentimento de Jesus não foi um sentimento que batia palmas para isso que eu estou dizendo, porque é isso que crente faz. Pastor, parabéns, o senhor está certo, é isto mesmo, nós devemos andar assim. Mas não partem para a prática. Confirma-se o conceito, concorda-se com ele, mas não se vive isso. A palavra pronel, que foi a que Paulo usou aqui para tende em vós o mesmo sentimento, significa exatamente isto: é procurar fazer, é procurar esforçar-se em razão de. Então o apóstolo Paulo está dizendo: não foi fácil para ninguém, nem para o Senhor Jesus, mas ele nutriu na sua mente e no seu coração o sentimento de fazer. Não é algo apenas com o qual se concorda numa elaboração teórica, é algo eminentemente prático. E a vida de Cristo é o máximo exemplo para isso. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a resolver conflitos. Não há igreja sem atritos. Não há condições de um grupo humano se juntar e não ter conflitos.
Veja, eu não estou credibilizando os conflitos. Estou apenas dizendo que é inevitável que eles aconteçam. No entanto, o Senhor Jesus nos ensina a resolver conflitos. Eu imagino que uma igreja com 10 anos de história tenha conflitos vinculados a 10 anos de história. Uma igreja com 20 anos de história, assim os tenha. Nós temos 158 anos, irmãos. É o preço de ser uma igreja histórica. Então pode haver questões que ficaram para trás, mal resolvidas. Mas o Senhor nos ensina nessa manhã a resolver conflitos. E eu quero olhar para esse texto, você que gosta de anotar o tema da pregação, aprendendo com o Senhor a resolver conflitos. É interessante que a teologia, especialmente o fragmento chamado Cristologia, se utiliza muito deste texto de Paulo aos Filipenses para desenvolver toda uma doutrina linda que nós vamos também expor aqui. No entanto, quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, ele não está sistematizando um pensar teológico, ele não está construindo aqui uma cristologia, uma reflexão, um pensamento. Não, ele está tratando de algo prático, da vida, do cotidiano, do caminhar diário, do viver de igreja. E como é que o Senhor nos ensina a resolver conflitos? Em primeiro lugar, abra mão dos seus direitos. Os versos 6 e 7 nos dizem assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Em primeiro lugar, se nós queremos resolver conflitos, nós precisamos abrir mão dos direitos. O verbo subsistindo aqui não significa que Jesus passou a existir num dado momento. Não significa dizer que o Pai o criou a partir de um período. O Senhor Jesus não foi criado na sua encarnação. Ele já era Deus, ele sempre existiu. João capítulo 1 vai dizer isso. No princípio de todas as coisas era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Senhor Jesus Cristo já existia, é isso que Ele quer dizer aqui. Subsistindo em forma de Deus, existindo antes de todos os tempos e de todas as eras. É isto. Ele não passou a existir. Isso já está resolvido desde o ano 325 no Concílio de Nicéia. O Senhor é coigual, é coexistente. Ele é Deus, e Ele subsistindo, já existindo em forma de Deus. E aí uma outra palavra que nós precisamos pensar é a palavra forma, que aparece aqui. Então subsistir é existir, mesmo antes. Então, sendo Ele Deus, existindo como Deus, é isso que Ele quer dizer. Agora ele segue dizendo, subsistindo em forma. O grego tem duas palavras para forma. A primeira é a palavra esquema. E a palavra esquema é a forma que se altera. É a forma, por exemplo, de um bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido, ele tem uma forma, ele tem um esquema. Por quê? Ele vai crescendo e vai sendo modificado. Aí ele vira uma criancinha, e ele vira um adolescente, e ele se torna um adulto. Esse é o esquema, essa é a forma mutável. E existe uma outra palavra chamada morfê. Esta é a forma essencial, imutável, aquilo que define algo como ser. E é esta a palavra, é morfê, não é esquema. Não é que Deus tinha uma forma no sentido de parecer. Deus existindo desde sempre como Deus.
Jesus existindo em forma de Deus, sendo essencialmente Deus. Ele existiu como sendo Deus, essa é a ideia, subsistindo em forma de Deus. E aí chega uma outra parte que talvez, mesmo você, antigo na fé, já tenha se perguntado o que isso significa. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Neste caso, significa que ele não se recusou a abrir mão. Ele não, porque é no sentido de que se ele usurpasse esse direito, como um ladrão faz. Porque o ladrão, quando rouba, tem para si, no fundo da sua vontade, do seu querer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que o Senhor Jesus não usurpou para si esse direito. Antes ele abriu mão desse direito. Ele que é coigual, ele que é coeterno, ele que é consubstancial, ele que é Deus, ele falou, tudo bem, eu abro mão desses direitos. Por amor. Ele não julgou, ele não teve vontade de reter a sua glória. Não é que ele deixou de ser Deus, ele continuava sendo Deus, porque a divindade não poderia ser largada, abandonada. O que ele abriu mão foi apenas da sua glória. Ele se desfez dos seus direitos, se despojou disso. Veja que o apóstolo Paulo, então, não está elaborando uma cristologia, irmãos. Ele está elaborando uma forma de resolver conflitos. Então o que acontece no corpo da igreja, no caminhar da igreja, no caminhar da sociedade interna, no caminhar do conselho, da junta diaconal, nas mais diversas relações, é que às vezes eu me sinto dono do direito, e eu não abro mão. Se me agrediu, vai ser agredido. Se falou rispidamente comigo, será isto que ele vai ouvir. E a pergunta é se nós queremos ter paz ou se nós queremos ter razão. Às vezes é melhor abrir mão dos direitos. Nem sempre vale a pena. Este é o desafio do Evangelho de Jesus, daquele que caminha com o Senhor. Se alguém te ferir uma face, oferece a outra. Se alguém te caminhar para andar uma milha, vai com ele 2. Perca o direito, perca a razão. É muito difícil para nós fazermos isto. Então faça como Cristo. Abra mão dos seus direitos. Você que é casado, não vou falar muito porque tem solteiro aqui e deixa eles experimentarem no tempo deles. Quanto mais tempo de casado, mais você aprende que o menos importante é ter razão, irmão. É mais importante ter paz. É ou não é, Luiz? Faz assim para mim. Luizão está fazendo aqui, o diácono Luiz Henrique. É verdade, pastor. Não, minha esposa me respondeu de uma forma atravessada, eu tenho que fazer isso com ela. Não é isso que o Senhor te ensina, irmão. Abra mão dos seus direitos. Segundo lugar, no verso 7, ele diz assim, ó. Antes, a si mesmo se esvaziou. Em primeiro lugar, abra mão dos seus direitos. Se você quer resolver conflitos, em segundo lugar, esvazie-se. E aqui literalmente é tornar-se nada. É renunciar privilégios a ponto de ficar sem nenhum. É retirar, como se fosse retirar algo de um recipiente, de forma que ali não restasse nenhuma gota. Torne-se um nada. Jesus aceitou voluntariamente, irmãos, essa carne humana, limitada, cheia de vulnerabilidades. O Senhor Jesus resolveu se fazer neném, que é tão lindo, queridos. Nesta semana, Sophie, da Raquel e do Nobre, completou o 1º aninho. Lindo, nenenzinho, bênção. Mas é bênção para nós que somos limitados. O Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, se fez um neném indefeso, irmãos. Isso é humilhante. Foi para a barriga de uma mulher, ficou lá se alimentando de líquido amniótico. O Deus eterno e supremo. Isso é humilhante.
A humilhação do Senhor não se deu apenas na cruz, mas desde a sua concepção virginal. E aí ele cresce, sai da barriga. E para se tornar um bípede, irmãos, é um milagre. Quantos tombos Jesus teve que tomar? E quantas pontas de cotovelos e joelhos e queixo teve que machucar? E sangue saiu dele. Humilhação. E passou pelas crises da adolescência, porque é assim com todos que são 100% humanos. E ele se esvaziou da sua glória. E tomou a forma de homem. E olha que coisa linda, porque ele tem a forma de Deus, a essência de Deus. Lembra do significado? Esquema e forma, e morfê. Ele tomou a forma de Deus porque ele é Deus, ele é essencialmente Deus. Mas ele também tomou a forma humana. Ele não fez um teatro, porque a palavra aqui também é morfê. Ele foi essencialmente homem. O nosso Deus o Senhor Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Aquilo que a teologia chama de união hipostática. Ele se esvaziou da sua glória. O que acontece é que o Deus do universo resolveu se esvaziar e você continua arrogante, querido. O Rei do universo resolveu dizer: tudo bem, eu não sou nada. Tudo bem, eu vou nascer numa família pobre, numa cidade pobre, vou nascer indefeso numa criança, não vou poder me teletransportar, porque a carne não permite isso, vou ser limitado à geografia, vou ter que caminhar até os lugares, eu vou me esvaziar, mas o crente acha que continua sendo alguma coisa. Se você continua com o ego cheio de si, deixa eu te falar uma coisa, você não está contribuindo para a unidade da igreja. Se você continua se achando, se você continua se sentindo, você não está ajudando. Completar é a minha alegria. Me ajuda aí. É por essa razão que Agostinho, não o nosso irmão casado com a Thelma, Agostinho, Santo Agostinho, embora o nosso Agostinho também cante bem e fale boas palavras. Santo Agostinho disse o seguinte: eis a grande ciência do cristão, conhecer que nada é e nada pode. O reconhecimento da própria ignorância é a primeira prova de inteligência. Fantástico. A primeira prova de inteligência do cristão é dizer: eu não sou nada. Romanos capítulo 12, verso 16 vai dizer: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Esvazie-se, irmãos. Meu amado irmão, minha querida irmã, esvazie-se. Você, fazendo isto, vai cooperar com a unidade da igreja. Mas não apenas isto, o verso 7 continua, a parte B. Se esvaziou, assumindo a forma de servo. Em primeiríssimo lugar, você deve abrir mão dos seus direitos. Em segundo lugar, você deve se esvaziar. E em terceiro lugar, você tem que ser servo. É interessante que Jesus poderia, no seu acordo eterno na Trindade, poderia argumentar: tudo bem, então eu vou me encarnar essa parte da misericórdia, do amor infinito, diz respeito à segunda pessoa da Trindade, ao Filho, isso diz respeito a mim. Então eu vou encarnar num palácio. Eu serei um príncipe. Terei poderes de um monarca. Mas não foi isso que ele fez. Mais do que se esvaziar da sua glória, ele resolveu vir a este mundo para servir. Ele nasceu pobre, numa família pobre, numa cidade pobre. Ele não tinha onde reclinar a cabeça.
e nem mesmo o túmulo da sua morte era seu. Ele precisou que alguém com recursos desse mundo cedesse para ele, porque ele queria nos ensinar não a respeito da pobreza, mas a respeito do serviço. O Senhor Jesus não estava valorizando não ter recursos deste mundo, Ele estava valorizando o viver para o bem e para o bem-estar e para o suporte do outro. É isso que Isaías, mais de 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo colocar os pés nesse mundo, no capítulo 53, afirma. Ele levou sobre si todo o nosso pecado, as nossas enfermidades, sofreu como servo sofredor. Paulo não está escrevendo um capítulo da doutrina, Paulo está escrevendo uma carta falando de relacionamentos. Então ele diz assim: igreja de Filipos, sabe por quê que vocês estão com partidarismo e com vanglória? É porque vocês querem ser servidos, vocês não querem servir, vocês não querem limpar o pé do outro, vocês não querem fazer aquilo que não dá status, vocês querem os holofotes, vocês querem brilhar. Certa vez, num dado momento, em uma das igrejas, e em um dos crentes que pastoreei, em um dos corais por onde já passei, na vida cristã, muitas vezes a cantata tem o primeiro e o último hino iguais. Não sei se muitas, mas algumas vezes pelo menos. E aí, o coral reunido resolveu cantar aquele hino apenas ao final e não no início. E um irmão que já tinha um histórico de soberba, veio procurar a mim e falou: Renato, está acontecendo um absurdo no coral. Eu falei: o que foi? Eu tinha que cantar 2 vezes, mas eles votaram e eu vou cantar apenas uma única vez. Isto é um absurdo. Eu falei: então você vai fazer o seguinte, você vai voltar à assembleia do coral agora e vai dizer que o líder o orientou a cantar 2 vezes. Aí ele encheu o peito de ar. Eu falei: não, você vai fazer melhor. Você vai dizer na assembleia do coral que o líder mandou você cantar 3 vezes. Não, 4 vezes. Na verdade, você vai cantar 5 vezes. Na verdade, você vai cantar quantas vezes você quiser. No culto, você vai cantar uma vez só. Na segunda-feira, você vai ao presídio comigo e você vai cantar lá. Na terça, você vai à Central do Brasil e você vai cantar lá. Na quarta, você vai a uma comunidade que cuida de pessoas dependentes químicas e vai cantar lá. E ele falou: poxa, entendi. O que acontece, queridos, é que por muitas vezes nós queremos holofotes. Mas o Senhor fala que nós devemos assumir a forma de servo. Podem ficar tranquilos, irmãos do encontro de casais. Mas todas as vezes que penso nisso, eu penso no nosso encontro de casais com Cristo. Quer saber? Você que é casado, vá. Você que não é casado, espere em Deus, vai casar. E quando casar, vá. Meus irmãos, nós somos chamados a servir. E por fim, o verso 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Abra mão dos seus direitos. Esvazie-se. É o segundo tópico. Assuma a forma de servo, é o terceiro tópico. E excepcionalmente, quarto tópico, sacrifique-se. É interessante que o apóstolo Paulo fala que ele foi obediente até a morte. E ele explica, ele dá um adendo, e morte de cruz.
que era a forma mais cruel, mais degradante, mais humilhante do período. Não sem motivo, a lei de Moisés, em Deuteronômio 21, 23, diz que aquele que era colocado no madeiro era maldito. O Senhor foi feito maldito. A cruz era colocada na beira das estradas ou no alto dos montes, para que as pessoas passando pudessem ver, escarnecer, cuspir. O Senhor Jesus Cristo ofereceu-se nesse sacrifício, nessa destruição física, moral, emocional, dolorosa. Dizem os especialistas que câimbras as mais diversas, músculos dilacerados, tendões rompidos, falta de ar profunda. Ele foi para a cruz, por obediência, pelo plano eterno de salvação e por amor. Jesus transforma a cruz, que era um patíbulo de horror, em um objeto de salvação, é um instrumento que só nos remonta salvação em Deus, vitória sobre a morte. E esse castigo é o ápice da palavra de Deus. Sua morte e ressurreição são o centro da Bíblia. Não é sem motivo que 2/5 do Evangelho de Mateus são destinados à última semana de Cristo. Não é sem motivo que 1/3 do Evangelho de Lucas trata da última semana do Senhor Jesus. Não é sem motivo que mais de 2/3 do Evangelho de Marcos tratam do sacrifício de Cristo. E mais da metade do Evangelho de João. Ele foi para a cruz para mostrar amor e para aplacar a ira de Deus contra o pecado. E mais uma vez, Paulo não está fazendo teologia apenas para a sala de aula. Ele está fazendo teologia para a vida. Ele diz o seguinte, igreja de Filipos: vocês querem resolver conflitos? Em meu lugar, abra mão dos seus direitos. Esvazie-se de si mesmo. Depois que você se esvaziar de si mesmo, seja servo do seu irmão. E se necessário for, se sacrifique por ele. É interessante, irmãos, como que algumas pessoas nas suas relações pensam: não, tudo bem, eu até faço alguma coisa daquilo que me sobra, mas se sacrificar eu acho que é demais, não é? O Senhor nos está ensinando que se nós queremos viver pacificados, em paz, nós precisamos experimentar isso. O que acontece, queridos, é que nós que somos filhos de Deus devemos andar assim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos. Chega. O que passou, passou. Chega. Eu não aguento mais ouvir, porque em 1900, porque em 2000, acabou, irmão. A palavra de Deus diz que se nós estamos em Cristo, nós somos novos. Para de remexer no passado. Acabou. Vamos olhar para frente, queridos. Como igreja de Deus. Abra mão dos seus direitos. Esvazie-se da sua arrogância, da sua prepotente razão. Vá na direção do outro, sirva o outro. E se for necessário, sacrifique-se pelo outro. Assim nós vamos experimentar a unidade. E o verso 9, para concluir, diz que o Senhor, o Pai, exaltou Jesus sobremaneira. E a palavra sobremaneira só aparece aqui no Novo Testamento. De forma que só Jesus pode ser glorificado dessa forma. Só Ele foi colocado na condição de mediador. Só Ele foi colocado como aquele que é exaltado acima de todos. Aleluia! Somente Ele ressurgiu, subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus o Pai. Só Ele.
É por isso que somente uma única vez esta palavra aparece. E a palavra do Senhor diz que o Senhor deu a ele um nome, que é sobre todo nome. E aí, irmãos, Paulo começa a descrever uma cena linda. E eu quero te desafiar a fechar os olhos e imaginar essa cena. O verso 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E o verso 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Imagine esta cena, porque esta cena há de acontecer. Haverá um dia em que um dos seres celestiais tocará a trombeta, e todo olho verá, é o que a palavra de Deus diz. E talvez esse ser celestial anuncie: ei, Jesus Cristo, o Senhor, o Kyrios, o Senhor sobre todas as coisas. E neste momento, aleluia, todo mundo há de se colocar de joelhos diante do Senhor, e há de declarar que Ele é o Senhor. Isto há de acontecer, queridos. Que cena linda! Todos vivos, os mortos hão de ressurgir e se colocar de joelhos. Todos os bilhões e bilhões e sequências infindáveis de famílias que já viveram sobre a terra se colocarão de joelhos nesse momento. Homens, mulheres, jovens e crianças, idosos, todos vão se colocar de joelhos. E os seres espirituais também, anjos e anjos caídos, demônios e o próprio Satanás vão ter que se colocar de joelhos e dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Nós vivemos por esse dia, queridos. Que cena! Todos, zombadores, os grandes imperadores, os blasfemos, os ateus da história, todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Uns, como nós, vão se colocar beatamente, devocionalmente, ardentemente, intencionalmente, inteiramente, e nós todos vamos dizer: Jesus é o Senhor. E nós falamos isto para a glória de Deus. Mas há aqueles que dirão isto e vão reconhecer que Ele é o Senhor e juiz. Nós vamos reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E é interessante que a palavra Kyrios era usada para dono de escravos, era usada para os imperadores, e era usada para os deuses pagãos. Mas nós usamos Kyrios para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o dono de todos os servos. Nós usamos Kyrios para o Senhor, porque Ele é o imperador dos imperadores, Ele é o soberano entre os soberanos. Nós usamos Kyrios para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o único Deus a ser adorado. Você que é cristão, eu quero te fazer um convite: adore a Deus agora. Diga agora: Jesus Cristo é o Senhor. Diga agora. E antecipe aquilo que você vai fazer um dia de joelhos, diante de todos. Mas se você que está aqui nessa manhã não professa ainda Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem a chance de fazer isto agora. Faça isto enquanto há tempo, enquanto você ouve a palavra e o Espírito Santo fala ao seu coração. Reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe por quê? Porque se você não fizer isto durante esta vida, vai haver um dia em que você vai fazer isto, e se você não o professou antes como Senhor da sua vida, você vai professá-lo para a sua condenação. Eu quero te desafiar, você que não professa fé em Jesus Cristo. Eu não estou falando de igreja não, irmão. Eu estou falando daquele que nos ensinou a viver, que nos ensinou a nos relacionar, porque Ele fez isso por nós. Ele podia ter ficado na glória, mas falou: não, eu abro mão da minha glória.
Ele podia ter continuado cheio da sua majestade. Ele falou, não, eu quero me esvaziar de tudo. E veio a este mundo para nos servir. E se sacrificou na cruz do Calvário para a salvação de cada um de nós. Se você entendeu isto, é porque o Espírito Santo está falando ao seu coração, ei, este é o caminho, não há outro. E a minha oração é que você faça agora esta declaração: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro? Não. Quando nós declaramos isto para a glória de Deus, o Pai. Eu vou contar de 1 a 3 e nós vamos poder declarar isto: Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós juntos. Vamos todos? 1, 2, 3. Jesus Cristo é o Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te faça olhar para Cristo e que Deus nos ensine a resolver conflitos, em nome de Jesus.